Diante do pedido de duas pessoas para serem abençoadas, mesmo que a sua condição de casal seja irregular, será possível para o ministro ordenado consentir, mas sem que esse gesto de proximidade pastoral contenha elementos minimamente semelhantes a um rito matrimonial. É isso que diz a Fiducia Supplicans, o novo documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é considerado o documento mais importante já emitido por esse órgão, que é o antigo Santo Ofício, desde a Dominus Iesus, que foi há 23 anos atrás, documento aprovado pelo Papa Francisco e redigido sob a direção de Dom Victor Manuel Fernandes, conhecido como Túcio. Isso significa que sim, o Papa Francisco permitiu a qualquer padre do mundo inteiro, de acordo com a sua consciência, que abençoe uniões do mesmo sexo, além de casais que estão em segunda, terceira ou 10ª união, desde que o gesto ali da bênção não dê a entender que aquilo é um matrimônio. Então sim, o Papa Francisco permite que os padres abençoem o pecado. Entretanto, dizendo que isso não significa que a igreja aceita o pecado. E como que ele explica essa contradição? Qual que é o peso desse documento? Qual que é o seu alcance? E o que nós devemos pensar em relação a isso? É o que eu vou te explicar agora, então já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Desde julho de 2023 eu disse claramente no meu canal que isso ia acontecer, porque em julho o homem de confiança do Papa Francisco, que é o Dom Victor Manuel Fernandes, foi nomeado como prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o órgão que deveria zelar pela ortodoxia da fé e pela pureza dos costumes dos católicos do mundo inteiro. Como que eu sabia que isso ia acontecer? Não foi principalmente pelo fato do Dom Victor Manuel Fernandes ser autor de um livro erótico a respeito do beijo, onde pouco ou nada se fala de Deus, mas que contém alguns trechos bastante picantes. Não apenas porque um padre que conhece há anos o Túcio, quando ele foi nomeado para esse cargo pelo Papa, esse padre Rodrigo Vasques, num grupo de WhatsApp, mandou um áudio, esse áudio vazou, no qual ele dizia que todo mundo sabe que o Túcio é abertamente gay e afeminado, mas bastaria ver as entrevistas, os pronunciamentos oficiais de Dom Victor Manuel Fernandes para perceber que ele é uma espécie de James Martin argentino. James Martin é o padre e ativista LGBT que inclusive comemorou muito essa decisão do Vaticano de permitir bênçãos a uniões do mesmo sexo. Eu vou analisar aqui uma notícia que não é de um site da mídia secular, não é de um blog específico de alguém tradicional, mas é do site do portal de notícias oficial do Vaticano, que é o Vatican News, e diz o seguinte: a declaração Fiducia Supplicans sobre o significado pastoral das bênçãos, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa, é um documento que aprofunda o tema das bênçãos, distinguindo entre as bênçãos rituais e litúrgicas e as bênçãos espontâneas, que se assemelham mais a gestos de devoção popular. E é precisamente nessa segunda categoria, pelo menos por enquanto, que contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados. Fiducia Supplicans começa com uma introdução do prefeito cardeal Victor Manuel Fernandes, explicando que a declaração aprofunda o significado pastoral das bênçãos, permitindo que a sua compreensão clássica seja ampliada e enriquecida por meio de uma reflexão teológica baseada na visão pastoral do Papa Francisco. Então sempre, uma coisa é a doutrina, nós tínhamos a doutrina de sempre, e essa doutrina não muda, mas nós precisamos reinterpretar a maneira de viver essa doutrina através da pastoralidade, através das nossas experiências práticas no cotidiano. Segundo Victor Manuel Fernandes, que foi nomeado cardeal da Igreja pelo Papa Francisco, essa é uma reflexão que implica um verdadeiro desenvolvimento em relação ao que já foi dito sobre as bênçãos até agora, chegando a incluir sim a possibilidade de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, sem invalidar oficialmente seu status ou modificar de qualquer forma o ensino perene da Igreja sobre o casamento. Ou seja, isso aqui é uma loucura, porque ele está dizendo, nós vamos sim abençoar uniões do mesmo sexo. Mas isso não significa que a gente está abençoando o pecado das uniões do mesmo sexo, ou o pecado dos casais em segunda ou terceira união, que é um adultério. Nós estamos abençoando as pessoas, mas não o fato de que elas estão unidas numa situação objetiva de pecado. Após os primeiros parágrafos em que o pronunciamento anterior de 2021 é lembrado e agora ampliado, lembrando que no pronunciamento as respostas do Papa Francisco para as dúbia
afirmavam que não era possível abençoar uniões do mesmo sexo. A declaração apresenta a bênção no sacramento do matrimônio e declarando, e aí vejam só a sutileza que os modernistas têm, inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre o que é constitutivo do matrimônio e o que o contradiz, a fim de evitar reconhecer como matrimônio algo que não é. Reitera-se que, de acordo com a doutrina católica perene, somente as relações sexuais dentro do casamento entre um homem e uma mulher são consideradas lícitas. Então, eles reafirmam a doutrina tradicional, reafirmam a verdade católica, mas em seguida eles vão chegar a conclusões que são diametralmente opostas a essa verdade católica. Eu acredito que aqui nós podemos fazer um parênteses e aproveitar para explicar por que a Igreja Católica afirma de uma maneira inequívoca que é apenas dentro do matrimônio que as relações sexuais entre um homem e uma mulher são lícitas ao invés de serem pecaminosas. E claro, se você quer mais conteúdo católico, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu primeiro livro, onde eu aprofundo 12 temas pontuais de história da Igreja Católica, vidas de santos e cultura analisada à luz da nossa fé católica. Mas vamos então para a análise da questão matrimonial. O ato sexual é o ato através do qual o homem e uma mulher se unem para gerar uma nova vida. Deus poderia escolher criar novos homens, pura e simplesmente do nada, como ele criou todo o universo, mas ele quis que a humanidade participasse dessa glória e dessa grandeza que é dar à luz a novos seres, conceber novas criaturas. No momento da concepção de um novo bebê, ali Deus já infunde uma nova alma naquele serzinho. Acontece que o pai e a mãe, a partir do momento que eles concebem um filho, eles têm uma série de direitos, por exemplo, o direito a educar o seu filho, que é um direito e dever, mas por que eu estou reforçando como direito? O Estado não tem o poder de usurpar dos pais esta missão sagrada de educar, de cuidar dos seus filhos, etc. E uma série de deveres. Os deveres mais emergenciais que os pais têm em relação aos filhos é de proporcionar alimentação, proporcionar roupas, um local para dormir, tudo aquilo que é básico. E por cima disso, e muito mais importante, mas sem proporcionar o básico, se você não der comida para o seu filho, não vai ter como ensinar catecismo, resolvendo o básico, tem o dever de cuidar, de ensinar e ir direcionando aquela criança para que ela vá se tornando um filho de Deus, um cidadão do céu, alguém que vá desenvolvendo as suas potencialidades e adquirindo maturidade psicológica, emocional, intelectual, enfim, vá proporcionando o melhor desenvolvimento possível daquela criança em face de Deus. E isso só vai ser possível se nós temos um pai e uma mãe que estão unidos numa relação que é estável. Por isto que o matrimônio é indissolúvel, porque ele deve proporcionar um lar que é estável e seguro para a criação dos filhos. É claro que, se por algum motivo um dos pais torna o convívio insuportável, a igreja reconhece o desquite, onde os cônjuges se separam, mas não voltam a se casar, cada um, o vínculo matrimonial permanece vivo, mas cada um vai tocando a sua vida porque aquilo ficou insustentável. O que a igreja realmente pede do matrimônio é que o pai e a mãe permaneçam neste vínculo que é sacramental, monogâmico, heterossexual, aberto à vida e indissolúvel para dar essa base, para cumprir os seus deveres em relação a essas novas vidas que esses pais vão colocando no mundo. Ah, mas é uma coisa muito séria se unir para uma pessoa pelo resto da vida? O tempo do namoro e o tempo do noivado não são momentos de diversão para ficar fornicando, cometendo pecados, satisfazendo as paixões, o sentimentalismo ou a carne. Mas para o católico é um momento em que duas almas vão se conhecendo para ver se as duas estão dispostas a caminhar na mesma jornada junto ao céu, se uma está disposta a ajudar a outra a carregar a sua cruz. E a partir deste amor, que vai ter a paixão, vai ter o sentimento, vai ter dentro do matrimônio, vai ser exercido também o lado carnal, mas sobretudo o amor sobrenatural de duas almas que se unem rumo ao céu e para guiar também os filhos frutos desse amor para o céu. Então, o namoro e o noivado são tempos de discernimento, conversas difíceis e reflexão para amadurecer a ideia do casamento. Agora, se por exemplo, no tempo do namoro ou do noivado, um dos futuros cônjuges chega para o outro e diz: eu escolho não ter filhos.
Eu caso com você, mas eu quero um matrimônio que não tem filho porque eu não gosto de criança, não quero cuidar de criança, não quero gastar meu dinheiro, prefiro sair viajando o mundo, curtindo a vida. Esse matrimônio não pode ser celebrado. Ah, mas o Estado é laico. Eu estou falando aqui nesse vídeo exclusivamente sobre o matrimônio religioso na Igreja Católica. O resto não está sendo abarcado por esse vídeo. Na igreja, esse matrimônio não pode ser celebrado. A finalidade primária do ato sexual é gerar novas vidas, é dar mais filhos para Deus. Secundariamente, uma finalidade submissa a essa primeira, por isso que sempre as relações têm que estar abertas à vida, mas secundariamente tem também um aspecto legítimo, saudável, que não tem absolutamente nenhum problema, do ato sexual enquanto um ato de amor, de demonstração de carinho entre os dois cônjuges, mas sempre aberto à vida. Agora, o que acontece? Se nesse primeiro caso que eu disse ainda, aquele namorado, aquele noivo poderia vir a mudar de ideia, embora ele teria que provar que realmente ele não quer só se casar para ter relações, mas realmente se abriu à vida. Se nós temos uma relação onde duas pessoas, por serem do mesmo sexo, é absolutamente impossível que elas venham a ter essa relação aberta à vida e gerar filhos para Deus, não há como se falar em matrimônio. Então, mesmo que se pegasse ali o ritual sacramental do matrimônio e se celebrasse, seria um sacramento nulo. Do mesmo modo que seria nulo se um bispo pegasse lá todo o rito da ordenação e ordenasse uma mulher como sacerdotisa, ou ordenasse um homem que não é batizado como padre. Se ele não é batizado, aquela ordenação foi nula, nunca existiu. Então, o que a Igreja Católica pede das pessoas que têm a tendência homossexual, que têm afetividade e desejo por quem é do mesmo sexo, é a mesma coisa que a Igreja pede de todo mundo. Se você não vai entrar num casamento que é monogâmico, sacramental, heterossexual porque é aberto à vida indissolúvel, você vai viver a castidade perfeita, a continência perfeita que é no celibato, que não precisa envolver uma promessa, não precisa envolver voto nenhum, mas você não vai se casar. A igreja não trata de uma maneira melhor ou pior, assim como eu aqui no meu canal, eu já recebi no Instagram questionamentos de pessoas que têm a tendência homossexual, que têm esses desejos. Eu não vou tratar você melhor ou pior porque você gosta de homens ou mulheres. A questão é, você está decidido a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e para isso abraçar a castidade, seja nesse conceito de matrimônio, que é o conceito que a igreja sempre ensinou, que é o conceito verdadeiro, seja então no celibato. Se você quer isso, você tem todo o meu respeito e tem a minha admiração por se esforçar para viver a castidade, independentemente do que você deseja ou deixa de desejar no campo sexual. Agora, querer justificar o pecado e dizer que nós vamos abençoar uma união dessas, ou uma pessoa que está em segunda união. Até no sínodo da sinodalidade nós tivemos debates no qual algumas pessoas, falando das zonas de missão na África, pedem que a igreja reavalie a questão da poligamia, porque tem certas tribos lá que praticam a poligamia, a gente vai levar o evangelho até elas, e agora, como que a gente vai inserir essas pessoas no contexto católico se elas se converterem? Sendo que nós temos a solução há milênios, né? Há séculos aqui no Brasil o Padre Anchieta já sabia, o matrimônio dos pagãos é válido. Então, se o pagão está casado e tem várias esposas, apenas o primeiro casamento pode ser aceito pela igreja e os outros são apenas concubinatos, são apenas amantes ajuntadas a ele. Mas então, retornando para a análise desse documento, nós vamos ver os seguintes pontos. O segundo grande capítulo do documento, parágrafos 7 a 30, analisa o significado das várias bênçãos, que tem como destino pessoas, objetos de devoção, lugares de vida. O documento lembra que, de um ponto de vista estritamente litúrgico, a bênção exige ao que é abençoado que esteja em conformidade com a vontade de Deus expressa nos ensinamentos da igreja. Primeira premissa verdadeira. Quando, com um rito litúrgico específico, se invoca uma bênção sobre certas relações humanas, é necessário que o que é abençoado possa corresponder aos desígnios de Deus inscritos na criação. Segunda premissa verdadeira. Portanto, a igreja não tem o poder de conferir uma bênção litúrgica a casais irregulares ou do mesmo sexo. Terceira premissa verdadeira. Mas, e a conclusão vai negar tudo que foi dito até agora, é preciso evitar o risco de reduzir o significado das bênçãos apenas a esse ponto de vista. E quais seriam os outros pontos de vista que vão ser apresentados? Não é dito. Exigindo para uma simples bênção as mesmas condições morais que são exigidas para a recepção dos sacramentos. Totalmente sofístico. Se você vai pedir para o padre lhe conceder uma bênção pela sua saúde, você não precisa... O ideal é que você esteja em estado de graça, mas ainda assim você não precisa estar para receber essa bênção. Agora, é muito diferente de querer que o padre abençoe
uma situação objetiva que é uma fonte de pecado para você. É totalmente diferente. Então veja, eles dão 3 etapas desse pensamento que são completamente verdadeiras, negam tudo isso com base em argumentos sofísticos, furados, que nem explicam, né? Nós não podemos exigir as mesmas condições morais para a recepção dos sacramentos. Isso é verdade. Mas isso não significa que a igreja pode abençoar uma situação objetiva de pecado. Existem várias ocasiões em que as pessoas vêm espontaneamente pedir uma bênção, seja em peregrinações, em santuários ou mesmo na rua quando encontram um sacerdote. E tais bênçãos são dirigidas a todos, ninguém pode ser excluído. Aí você entende o sentido relativista? Por que o Papa Francisco na JMJ ficou falando todos, 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 todos? Portanto, permanecendo proibido de ativar procedimentos ou ritos para esses casos, o ministro ordenado pode unir-se à oração daquelas pessoas que, embora em uma união que de modo algum possa ser comparada ao matrimônio, desejam confiar-se ao Senhor e à sua misericórdia, invocar a sua ajuda, ser guiados a uma maior compreensão do seu pleno amor e de verdade. Aqui não está falando assim em conversão, em penitência, em ruptura com o pecado, é simplesmente uma bênção para uma espécie de autoajuda consoladora para a consciência dessas pessoas. E aqui nós vemos a gravidade dessas medidas e a falsa caridade promovida pelo Papa Francisco. Por quê? Nós temos na Sagrada Escritura um trecho interessantíssimo que é do capítulo 33 da profecia de Ezequiel, que é o seguinte: se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado. Mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Evidentemente que aqui vida e morte são símbolos para condenação ou salvação das almas. Então, uma pessoa numa posição de autoridade, e ninguém tem uma maior autoridade no mundo do que o Papa, tem o dever de mostrar para o pecador que determinado ato que ele está praticando vai levá-lo à condenação. Se a autoridade, mormente a autoridade eclesiástica, não fizer isso, o pecador vai se condenar do mesmo modo, porque tem muita coisa, a essência dos mandamentos da lei de Deus está impressa na nossa consciência, a lei natural. Não tem ignorância invencível para isso. A autoridade que poderia ter explicado por que é errado, quais que são os motivos, quais são as consequências desses atos, e não fez isso, o pecador vai se condenar, mas a autoridade também. Porque Deus vai pedir contas para essa autoridade do sangue daquele pecador que se perdeu. Isso é muito sério, porque a maior forma de caridade que você pode fazer com o pecador é mostrar onde que ele está pecando, por que que ele está fazendo uma coisa errada e o que que ele pode fazer para sair dessa situação. A nossa caridade não quer dizer, você é um pecador, você vai se condenar e pronto, acabou. Não. Você está fazendo uma coisa errada, isso está contra a lei de Deus por causa de A, B e C, entretanto, isso não é o fim do mundo. Vamos começar a rezar, vamos procurar então ver o que fazer para sair dessa situação. Pode ter uma certa gradualidade nesse contexto, etc. Isso é outra coisa. Mas dizer para o pecador, não, isso aí, nós vamos rezar por você, vamos dar uma bênção, tá tudo bem, Deus é misericórdia. Você está empurrando o pecador para o inferno, por sua culpa. O pecador tinha o pecado dele, a partir de agora 50% da culpa é da autoridade, porque não está falando de qualquer um, de um leigo de 25 anos como eu ou você. A gente pode também dar conselhos assim. Mas quando é um padre, um bispo ou um papa, aí ele vai ter um dever. Porque ele é papa para isso. Se não é para isso, para que é? Para que é bispo então? Eu me tornei padre e eu não quero ensinar as pessoas o que é pecado e o que é virtude. Amigo, então era melhor você se tornar pedreiro, advogado, médico, qualquer coisa. Padre não. Se você não é padre para isso, você não é padre para nada. Agora, para concluir e ver a gravidade desse documento, é o seguinte: o documento abre a possibilidade dessas bênçãos como um gesto para aqueles que, reconhecendo-se indigentes e necessitados da sua ajuda, não reivindicam a legitimidade de seu próprio status, mas imploram que tudo que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas seja investido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Essas bênçãos não devem ser normalizadas, mas confiadas ao discernimento prático em uma situação particular. Isso aqui é ridículo. Por quê? Porque o documento está dizendo, um casal
do mesmo sexo vem pedir uma bênção para o padre. O padre vai fazer assim: eu vou abençoar vocês, eu não vou olhar o pecado, eu vou apenas dizer, eu quero muita paz, saúde, prosperidade, alegria, felicidade, eu estou abençoando vocês, mas não estou abençoando o seu pecado, por favor. Dom Vitor Manuel Fernandes, você realmente acredita que os católicos são tão estúpidos a ponto de engolir uma, desculpa, esfarrapada dessas? E dizer que isso não é uma forma de abençoar o pecado? E mudar a doutrina moral da igreja? Francamente. Embora o casal seja abençoado, mas não a união, a declaração inclui entre o que é abençoado o relacionamento legítimo entre duas pessoas. Na breve oração, que pode proceder essa bênção espontânea, o ministro pode pedir, então, paz, saúde, espírito de paciência, diálogo, ajuda mútua, bem como a luz e a força de Deus para cumprir plenamente a sua vontade. Também é esclarecido que, para evitar qualquer forma de confusão e escândalo, quando um casal irregular ou do mesmo sexo pede uma bênção, ela nunca será realizada ao mesmo tempo que os ritos civis de união ou mesmo em conexão com eles, nem mesmo com as roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento. Esse tipo de bênção pode encontrar seu lugar em outros contextos, como uma visita a um santuário, um encontro com um sacerdote, uma oração recitada em grupo ou durante uma peregrinação. Não porque seja uma coisa intrinsecamente errada, segundo o documento, mas para evitar qualquer forma de confusão e escândalo. Por fim, o 4º capítulo nos lembra que quando o relacionamento com Deus está obscurecido pelo pecado, sempre é possível pedir uma bênção estendendo a mão a Ele, e desejá-la pode ser o melhor possível em algumas situações. Meu caro, para concluir esse vídeo, eu quero deixar uma palavrinha final, sobretudo se você que está me assistindo, você tem inclinação, tem orientação homossexual, porque eu conheço pessoas que vieram conversar comigo no Instagram, escandalizadas com as atitudes do Papa Francisco. Eu lembro de pelo menos 2 casos, um homem e uma mulher, os 2 não se conhecem. E ambos falaram, olha, eu tinha lá um relacionamento homossexual, gostava muito daquela pessoa, etc, etc. Mas eu procurei seguir melhor a Jesus Cristo, percebi que aquilo não era da vontade de Deus, rompi esse relacionamento, chorei muito, foi muito difícil, foi muito triste, até hoje eu sinto uma certa carência, e agora eu vejo o Papa dizendo que pode abençoar. E aí eu me sinto um trouxa, um idiota completo, e eu me pergunto por que há 3 anos atrás eu rompi aquele relacionamento. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nenhum Papa, nem o Papa Francisco, nem ninguém tem o direito de mudar um jota daquilo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, incluindo as questões sobre castidade e matrimônio. Então, o Papa Francisco, ele está abençoando o pecado. O pecado não deixa de ser pecado por causa disso. Mas o Papa comete um pecado muito pior, que é o do escândalo e da sua omissão em ensinar o que é certo e o que é errado para o discernimento dos fiéis. Se você fez esse sacrifício de romper aquele relacionamento para seguir na castidade e na lei a nosso Senhor Jesus Cristo, eu admiro você. Você tem todo o meu respeito. Não importa, mas o relacionamento era do mesmo sexo ou era de outro. O que importa é que você fez um sacrifício para seguir no caminho da fé. Do mesmo modo que uma pessoa, num relacionamento com alguém do outro sexo, percebeu que essa pessoa talvez tivesse valores incompatíveis com a fé católica, ou não quisesse ter filhos, ou enfim, alguma coisa que impossibilitasse o casamento na igreja, e essa pessoa também fez o sacrifício de romper aquele relacionamento porque viu que tinha princípios que não eram compatíveis com a nossa fé. Então todos vocês são dignos da nossa admiração. Não deixe que a fala mansa, que as palavras confusas e ambíguas do Papa Francisco, que tentam obscurecer a tua consciência, te levem ao pecado e te levem ao engano. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nem um jota da lei vai ser alterado nem pelo Papa Francisco, nem por ninguém. As palavras dele podem parecer reconfortantes à primeira vista, mas vamos ser bem francos. São as palavras suaves e a fala mansa que levam muitos para o caminho da porta larga da perdição. Quem quiser seguir Jesus Cristo tem que andar pela porta estreita. A gente está aqui para nos ajudarmos mutuamente, cada um a suportar um ao outro nas suas cruzes e dar apoio. Não é fácil para ninguém, mas estreita é a porta que nos leva ao caminho do céu. Se você fez esse sacrifício, de um modo especial, hoje eu digo para você, que Deus o abençoe. Salve Maria Imaculada.